Nosso Senhor. Sem mais delongas, né, Diácono Assis? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 22. Mas antes de começar a ministrar a palavra, eu queria compartilhar um versículo com a igreja que Deus gerou no meu coração. Eu estava ali atrás ali. E Tiago vai dizer assim no capítulo 1: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, semelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Sabe, amado, nós estamos vivendo tempos verdadeiramente difíceis. O nosso Senhor já está às portas, né? Eu não sei quantos viram o jornal hoje, mas eu não estou nem falando da criminalidade. Eu estou falando do que aconteceu, se eu não me engano, no Nepal. Sabe? Você ouviu, pastor? É algo surreal que a gente está vendo. Sabe? A volta do nosso Senhor vai ser assim, amado, num piscar de olhos. As pessoas estavam tudo se divertindo, displicente, se alegrando, e do nada, de repente, veio uma avalanche nessa, mas, sabe, varreu tudo, Cláudio. Só levando tudo. Num piscar de olhos, amado. Se eu não me engano, já estava em 170 mortos aí, e isso é só 400, meu Deus. Que Deus tenha misericórdia. Então, amado, sabe, que nós venhamos a ser praticantes, que nós venhamos a entrar nesse lugar, casa de oração, não só para ouvir, mas para colocar em prática tudo que sai desse altar. Porque verdadeiramente nós estamos vivendo os últimos dias. E a batalha espiritual, ela é na nossa mente. Ela começa na nossa mente, ela termina na nossa mente. Sabe, esse texto que eu vou compartilhar é muito ministrado para falar de bênção, de provisão. Mas nessa noite eu quero trazer ele para o mundo espiritual, para a batalha espiritual, porque nós vamos falar de um pai. Tem pai aqui? Você seria capaz de dar a sua vida pelo seu filho? Só que esse pai não teve nem esse privilégio, porque Deus pediu a promessa. Então, vamos ao texto. Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Isso aqui é o sentimento, é o que a gente sempre tem que falar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu líder. Eis aqui, meu pastor. Eis aqui, minha liderança. Nós temos que ter essa concepção, que nós estamos aqui para servir, para obedecer. E aí, a palavra vai dizer que Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereçam ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto
e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminhavam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-lhe sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão sobre, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a mão sobre o moço, e não lhe faça nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até os dias de hoje: no monte do Senhor proverá. Glória a Deus. Feche seus olhos por um momento. Pai, está aqui a sua palavra. Palavra essa que é viva, palavra essa que é eficaz. É ela que penetra no nosso coração. A tua palavra diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, Senhor. É ela que faz a divisão entre as juntas, entre as medulas, entre o pensamento, ó Pai, e as intenções do nosso coração. Ah, Senhor, fala conosco nessa noite, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que é necessário, Pai, aquilo que vai trazer direção, Pai, aquilo que vai nos conduzir a um caminho de obediência. Por isso, nessa noite, que o meu coração e o coração dos meus irmãos possam, Pai, ser uma terra fértil para receber a semente, germinar, brotar, para que ela cresça, gere frutos e frutos que permaneçam. E você diz amém. Amados, estamos diante de um texto a qual um pai tem que sacrificar um filho. O tema dessa mensagem é: a batalha interna traz resultados através da obediência. Porque muitas vezes nós queremos sacrificar e sacrificamos de qualquer jeito, mas não queremos obedecer. Porque muitas das vezes obedecer vai gerar dor, vai gerar perca. Gênesis capítulo 22 não é só sobre sacrifício, não é só sobre um pai ter que levar um filho para matar esse filho, porque foi uma ordem de Deus. Ou seja, é sobre uma batalha espiritual na mente de um pai. Sabe? Um pai que a Bíblia vai dizer que já na sua velhice, amado, recebe uma promessa. Aos 75 anos, não é isso, meu pastor? Só que dentre ele receber a palavra de direção e a promessa se cumprir, foram 25 anos de espera, mano. Sabe? E essa geração de hoje, Claudião, não quer esperar, quer tudo por agora, por hoje. 10 minutos de oração, meia hora de jejum, acha que é muita coisa. Estamos vivendo o imediatismo, queremos tudo pro agora. Só que é uma batalha
na mente de um pai. E a maior guerra que Abraão já lutou não foi contra um exército, como Davi, como Saul, não foi contra, os adversários, não, foi contra o apego, foi contra um sentimento, foi contra um sentimento de um amor profundo, de um pai por um filho. É algo interno. E aí, a maior guerra que Abraão enfrenta é entre ele e os seus sentimentos. Só que Deus não queria a morte de Isaac. Deus não queria o derramamento de sangue de Isaac. O que Deus queria? Que Abraão fosse livre. Que Abraão voltasse a adorar a Deus. Porque Abraão estava se perdendo. Estava idolatrando Isaac. Estava colocando Isaac no lugar de Deus. Então, eu quero, como sempre aqui, deixar 3 pontos para a gente caminharmos aqui. E o primeiro ponto dessa mensagem é: a batalha começa com uma ordem que confronta o coração de um pai. O versículo 2 vai dizer: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem ama. Repara que Deus fala, teu único filho, Cláudio, o único filho a quem tu amas. É Deus que está falando isso. Então Deus, ele vai apertar, Deus, ele vai confrontar, Deus, ele vai fazer com que Abraão sinta dor. Para quê? Para que ele venha reconhecer que ele está colocando Isaac no lugar que não deveria, no lugar de Deus, a qual a promessa está entrando no lugar daquele que prometeu. E muitas das vezes nós fazemos isso, amor. Oramos, jejuamos, e quando recebemos a promessa, esquecemos daquele que nos deu a promessa. Sabe? Então, por que eu estou falando isso? Porque Deus, ele vai apertar. Deus, ele vai fazer muitas das vezes eu e você sangrarmos. Porque todo o Isaac que não vai para o altar, ele vira ídolo. E é tudo que Satanás quer. Que nós venhamos a idolatrar algo ou alguma coisa, colocando no lugar de Deus. Amém? Abraão esperou 25 anos, amado, por Isaac. Isaac, Carlos, era a promessa. Quantos têm promessa de Deus? Você crê que você vai viver a promessa? Crê nisso, de verdade? Então nunca duvide do poder de Deus. Isaac era a promessa. Isaac era o sorriso. Isaac era o futuro. Porque a Bíblia vai dizer que através dele seria uma grande nação. Então Isaac não era só uma promessa, não era só a alegria desse pai, não era só o sorriso, o gozo, a alegria, não. Era uma promessa de uma nação futura, Cláudio. Sabe? Mas só que Deus vai chamar Abraão e vai colocar essa promessa no altar. Por quê? Porque o coração de Abraão agora está voltado para Isaac. E está esquecendo das coisas de Deus. Assim também é na nossa vida. Muitas das vezes, deixamos de estar na casa do Pai, adorando, louvando, cultuando, porque recebemos uma promessa. E é tão bom quando a gente recebe uma promessa. É tão bom quando a gente tem um carro novo, uma casa de praia. É tão bom quando a gente tem um salário, top. É muito bom, amado. Mas nós temos que priorizar o nosso Senhor, aquele que te prometeu e cumpriu. Então, agora, qual é a maior batalha espiritual que eu e você estamos enfrentando hoje? Porque Abraão enfrentou essa batalha. Recebeu, já idoso,
já não tinha mais perspectiva de ser pai. Sara, quando ouve, ri, né, pastor? Tipo, meio que dá uma debochada. Eu já. Qual é o nosso Isaac hoje? Qual é a batalha que nós estamos enfrentando hoje? Será que é os nossos filhos, como Abraão? Será que de repente nós estamos priorizando mais o nosso casamento, o nosso trabalho? Ou de repente, né, nós estamos priorizando mais o nosso ministério, o nosso dinheiro? Qual é o Isaac que você tem que colocar no altar hoje? Para que Deus possa restaurar isso. Abraão aqui, ele tinha duas opções, irmão. Desobedecer e ficar com Isaac, ou perder a Deus. Porque muitas das vezes fazemos isso, irmão. Desobedecemos a Deus, não obedecemos, não cumprimos o que temos que cumprir para ficar com a promessa. A segunda opção, ele poderia obedecer, perder Isaac, mas ficar com Deus. Porque Isaac não era o seu único filho. Não era o único filho a qual Abraão amava. Antes disso aqui, teve Ismael, filho de Agar. Porque eles anteciparam, eles quiseram dar um jeitinho, Cláudio. Vou ajudar a Deus para que essa promessa se cumpra na nossa vida. Você está se reconhecendo nisso? Muitas das vezes nós fazemos isso. Ouvimos uma palavra que sai do altar, tomamos posse dela, mas damos jeitinho para que ela venha se cumprir rápido. Porque queremos tudo por agora. E nós precisamos ter uma vida de jejum, de oração, de consagração. Precisamos entender o tempo de Deus, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Precisamos saber se realmente foi Deus que falou. Porque aqui, o povo, de repente, poderia falar assim: cara, Abraão já está velho, pastor. Isso aí é coisa de... já está ficando já com Alzheimer, já está perdendo a consciência, né, pastor? O povo poderia falar isso. A própria Sara poderia falar isso: meu velho, você está doido. Você não ouviu isso, não. Não foi Deus que falou contigo, não. Essa promessa não se cumpriu até hoje. A gente teve que dar um jeito, chamar Agar para resolver esse problema que Deus prometeu e até hoje não cumpriu. Então, às vezes, nós fazemos isso na nossa caminhada. Queremos dar muito jeitinho na promessa que Deus tem para a nossa vida. Então, ele tinha duas opções. Assim como eu e você temos opções, mas toda a escolha que eu e você fazemos tem consequência. Porque todos os dias, o dia todo, nós temos que tomar decisão. Sim ou não? Todos os dias, mano. Você levantou, você decide se tu vai trabalhar ou não, se tu vai tomar café ou não. Todos os dias, todo momento, nós temos que tomar decisões. Então, todo Isaac que você não entrega no altar, vira ídolo. E isso não agrada a Deus. Tiago capítulo 4 vai dizer assim, ó: e com ciúme, que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Deus, Ele tem ciúmes de mim e de você. O Espírito tem ciúmes de mim e de você. Aí você imagina quando nós fazemos algo de errado, quando nós contrariamos o coração do Pai, nós entristecemos o Espírito. E a palavra diz: não entristeçais o Espírito, a qual eu e você fomos selados. O Espírito Santo de Deus te selou, mano. Jesus pagou um preço pela mim e pela sua vida. Hoje Ele habita dentro de mim e de você, na pessoa do Espírito Santo, a qual tem ciúme de mim e de você. Por quê, André? Porque Deus, no contexto, Ele vai dizer assim, ó:
Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muitas das vezes recebemos a promessa e aí ficamos soberbos, porque entra a vaidade, entra a luxúria, porque agora nós achamos que somos muita coisa. Só que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tem um ditado aí que fala que os humilhados serão exaltados. Tá errado isso, mano. Todo aquele que se humilha, Deus o exaltará. Quer ver promessa de Deus se cumprir na sua vida? Se humilhe diante de Deus. Reconheça que Ele é soberano. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dEle. Por isso que toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem que ser dado a Ele. Quer viver promessas? Quer que as promessas se cumpram? Seja obediente. Porque Abraão foi obediente. Abraão não olhou para o desafio. Abraão, na sua mente, com a sua batalha interna, ele foi obediente. Aí você imagina o coração desse pai indo levar o seu filho para ser oferecido em holocausto. Quando se sujeitamos a Deus e resistimos o diabo, ele foge de nós. E aí a batalha espiritual, ela é vencida na nossa mente. Mas nós temos que obedecer. É que Paulo fala na sua segunda carta, na carta aos Romanos, capítulo 12. Paulo vai dizer: eu rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos a vossa mente, para que possas experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que para isso temos que viver uma metanoia. Temos que ser transformados, lavados. Quem foi que se apresentou vivo, santo e agradou a Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o sacrifício vivo. Foi o Cordeiro imaculado antes da fundação do mundo. E é isso que Paulo está falando. Olhe para Cristo, porque Ele é o nosso exemplo. É nele que nós temos que nos espelhar todos os dias, para que nós possamos vencer a batalha espiritual que está na nossa mente, que tenta nos afastar, que tenta nos fazer ser rebeldes, teimosos, caluniadores, mentirosos. Essa é a batalha na nossa mente diária, que nós temos que vencer todo dia. Você está entendendo? Então, quando nós sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, ele foge de nós. E aí, nós conseguimos obedecer a Deus. Segundo ponto, a batalha se vence subindo o monte, mesmo sem entender o propósito. Versículo 3. E chamou Abraão, versículo 3. Vamos lá. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albargou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e se levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão levanta de madrugada, creio eu, Claudião, chorando, triste, enfrentando uma batalha espiritual na sua alma, no seu emocional, porque sabe que tem que levar Isaque, e sabe que ele próprio, como pai,
vai ter que matar Isaac. Batalha espiritual, ela não se vence entendendo, mas ela se vence obedecendo. Porque muitas das vezes nós não vamos entender nada o que está acontecendo. Muitas das vezes, assim, nós não vamos entender, compreender o porquê que nós estamos sofrendo. O porquê que eu estou passando por isso, Cláudio. Será que Deus não está enxergando? Será que realmente eu estou vivendo em pecado? Será que eu estou contrariando a vontade de Deus? Porque muitas das vezes não vamos entender o porquê de muitas coisas. Então a batalha espiritual não se vence entendendo, se vence obedecendo. Eu tenho uma palavra para a sua vida e para a minha vida. Não está entendendo nada? Obedeça. Sabe, reconheça que Ele é o Senhor. Reconheça que a voz dEle na tua vida é direção. Nós precisamos entender isso. Que o melhor é obedecer do que sacrificar. E Deus está mostrando isso para Abraão. Se tu obedecer, não tem sacrifício. Tem multiplicação. Às vezes deixamos de receber a multiplicação porque não obedecemos. Somos negligentes em muita coisa. Abraão não discutiu. Abraão não murmurou. Abraão não fez jejum. Simplesmente obedeceu. Enquanto muitos de nós murmuramos por tão pouco. O pastor dá uma palavra, chama a atenção, corrige para o nosso bem. Ficamos murmurando. Espírito de rebeldia. Que isso caia na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que todo espírito de rebeldia bata em retirada da nossa vida. Abraão não discutiu, não murmurou, não fez jejum. Ele obedeceu, subiu o monte Moriá. E muitos de nós estamos enfrentando batalhas espirituais, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Queremos lutar com a força do nosso braço, mas não queremos obedecer, porque estamos cheios das nossas convicções, do nosso ego, mas não obedecemos à orientação espiritual, não obedecemos os nossos líderes, sabe? E isso não agrada o coração de Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão caminha durante 3 dias, ergue os olhos ao monte. 3 dias, pastor, caminhando, creio eu, de mão dada com Isaac, de mão dada com Isaac e com o cutelo na outra. Imagina a mente desse homem, a mente desse pai, chorando, sangrando por dentro. E o pai olhando para o filho, e o filho de repente rindo, saltitando, pulando de alegria, porque está dando um passeio com o pai, está honrando o pai, está do lado do pai. Quantos aqui ainda tem pai? Como é quando você ganha um abraço do teu pai? Quando seu pai chega do trabalho. Eu perdi meu pai muito cedo. E foi uma fase muito difícil da minha vida. Foi no momento que eu estava mudando a minha vida, Cláudio, me convertendo ao Senhor. E meu pai sempre falou para mim algo que me impressiona até hoje. Meu pai falava para mim assim, ó: meu filho, eu tenho três desejos: ver você longe das drogas, do tráfico,
ver seus irmãos encaminhados e morrer dormindo, para não dar trabalho para ninguém. Com 57 anos, meu pai infartou, morreu dormindo. E foi o maior desespero da minha vida, porque eu não acreditei naquilo. Agora eu entrego a minha vida para Jesus, mudo de vida, e meu pai morre. Mas para a honra e glória do Senhor, eu e você temos um pai. Um pai que nos ama incondicionalmente, que não mede esforços. Um pai que, assim como Abraão, deu o seu próprio filho, porque entendeu o que era obediência. 3 dias caminhando, sabendo que teria que matar Isaac. Aí imagina a batalha espiritual na mente de Abraão. Imagina Satanás sussurrando no ouvido dele, Claudião. Porque às vezes acontece isso na nossa vida. Se nós não vigiarmos, aquela vozinha fica no seu ouvido. Aquele desenho, né? Do anjinho aqui e do diabinho aqui. Aí o anjinho fala uma coisa e o diabinho fala: oh, mas que Deus é esse? Te deu a promessa, tu esperou 25 anos e agora ele quer a promessa de volta, pastor? Que Deus é esse? Aquela vozinha buzinando no teu ouvido. Que Deus é esse que te prometeu e agora teu pai morre dormindo e não viu a tua conversão? Que Deus é esse que permitiu isso? É muito difícil, amado. E eu estou falando por mim, tá, pastor? É muito difícil você estar vivendo uma situação dessa, entregar alguém que você ama em obediência a Deus. Mas é necessário eu e você andarmos em obediência, porque isso agrada o coração do Pai. Ainda que você não esteja entendendo nada agora, mano, lá na frente, não só a promessa, mas essa promessa vai virar uma nação, vai se multiplicar, porque o meu pai não viu, mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. E a minha irmã, através da minha vida, começou a caminhar, se converteu, se batizou e hoje está na presença do Senhor. E eu creio que não só a minha irmã, mas todos os meus irmãos vão ser alcançados com a glória de Deus. De uma promessa, Deus faz virar uma nação. E eu tomo posse disso, porque a minha família é bendita no Senhor. Essa guerra na nossa mente, nós vivemos isso todo dia. Abra sua Bíblia aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vou ler por causa do tempo, que eu nem prestei atenção no tempo. Paulo vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5: e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, a arrogância nos afasta de Deus, mas a obediência nos leva cativo os nossos pensamentos. Ele agrada o coração de Deus. E o mais forte, igreja, Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro, Cláudio? Isaac estava caminhando alegre. Pai, vamos adorar o Senhor, vamos subir o monte, vamos oferecer um holocausto. Aonde está o cordeiro, pai? Alegre, feliz de estar com o pai. E o pai sangrando por dentro, sabendo que ele era o sacrifício. Abraão declara em uma guerra espiritual: Isaac, Deus proverá para si o cordeiro.
Vou repetir para você, eu acho que você não entendeu não. Está enfrentando luta, desafio. Seu Isaac está à beira da morte. Seu casamento está destruído. Está passando por alguma dificuldade. Deus tem provisão para a sua vida. Deus vai prover na minha e na sua necessidade. Na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, a provisão vai chegar para a tua vida. Glória a Deus. Em plena guerra, em plena batalha espiritual que você possa estar vivendo, Deus vai te dar a vitória. Abraão profetizou e o Jeová Jireh se manifestou e enviou a provisão. Deus sempre tem provisão para a nossa vida. Você vence a guerra na sua mente, declarando, profetizando e não se explicando e não dando desculpa. Abraão amarrou Isaac, mas antes de ser o filho, Abraão amarrou a dúvida e declarou em fé: Deus proverá. Antes de ser Isaac amarrado, Abraão amarrou aquela dúvida. E eu vou pular para o terceiro ponto bem rápido, por causa da hora, mas eu preciso compartilhar o terceiro ponto. A batalha termina quando Deus troca o sacrifício. Versículo 11: o anjo do Senhor clamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Precisamos estar atentos, amado, a ouvir a voz de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu não estou entendendo nada, mas eis-me aqui. O que o Senhor quer? Qual é o Isaac que eu tenho que colocar no altar? Porque eu não estou entendendo, não estou vendo, não estou conseguindo raciocinar. Mas o que eu preciso te apresentar, Senhor? Para que a minha vida ande, flua, para que o meu casamento volte a ser o que era, para que a minha vida ministerial possa fluir, para que eu possa continuar ganhando vidas, não aqui dentro, amado, mas lá fora, porque foi para isso que nós fomos chamados, para ganhar vidas para o Senhor. Uma hora nós estávamos perdidos, desgarrados, éramos inimigos, transgressores, mas hoje a graça nos alcançou e hoje nós estamos aqui, amado, pregando a palavra, se alimentando da palavra, vivendo a palavra viva. Precisamos exalar esse bom perfume lá fora, amado, não aqui dentro. Versículo 13: eis atrás de ti um cordeiro preso no chifre. Quando Abraão levantou a faca, o céu bradou. Por quê? Porque Deus não queria sangue, amado. Deus não queria matar Isaac, mas sim queria o coração de Abraão voltado para o Senhor de novo. Abraão tinha se perdido, amado. Assis vai ser vovô agora, né, Assis? Tu vai ver que delícia. Senhor, é muito bom, é muito gostoso. Mas nós precisamos saber que Ele tem que estar em primeiro lugar. Porque se vai vir um netinho, amado, como veio os meus, é porque Deus permitiu, é porque Deus tem promessa, é porque Deus tem propósito. Nós não podemos inverter as coisas. Hebreus 9, 12. O sangue que não é de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ou seja, Jesus, Ele é o carneiro preso pelos espinhos e não pelos chifres, como foi no Monte Moriá. O mesmo monte, a qual 2000 anos depois, Cláudio, o nosso Senhor vai ser crucificado. Isso traz uma referência entre o cordeiro e o bode. No Monte Moriá foi um bode. No Monte Moriá, 2000 anos depois, foi o cordeiro que desceu do céu, que abriu mão da sua glória por amor a mim e a você.
Deus, Ele nos testa no monte, mas Ele já providenciou o próprio Cordeiro no monte. Quem entrega o Isaac no altar, Deus devolve multiplicado e ainda chama de amigo. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Abraão, amigo de Deus. Nós precisamos ter esse nível de relacionamento, de sermos amigos, filhos amados. Amém? Por causa do tempo, se quiser subir, pode subir, pastor. O que entrega chorando, Deus devolve sorrindo como nação. Ou seja, para de segurar o que Deus já mandou você entregar, porque o que te prende não te protege. Obedecer sem entender ainda é a forma mais rápida de nós vencermos batalhas espirituais, porque quem você coloca no altar não morre, mas amadurece, prospera e vira nação. Amém? E eu quero finalizar aqui, pastor, bem rápido. Você me dá 2 minutos? Qual é o Isaac, amado? Diante dessa palavra que eu e você temos que trazer no altar hoje. Porque Deus, Ele não quer matar os meus sonhos e seus sonhos, mas Ele quer o meu e o seu coração. E às vezes nós ficamos presos pelo sentimento do coração, mas esqueci colocar no altar diante daquele que prometeu e cumpriu a promessa. Às vezes queremos só a promessa, mas esquecemos daquele que nos deu a promessa. E essa foi a situação de Abraão. Abraão estava tão alegre, tão empolgado, que colocou Isaac como um ídolo e esqueceu quem deu a ele o filho da promessa. Você está vivendo de repente uma batalha espiritual, assim como eu estou. Os dias são maus, amado, e a Bíblia diz que já basta cada dia o seu mal. Cada dia só vai piorar. Mas nós temos que entender isso, amado, que nós temos um Pai que nos amou, que nos ama, que está de braços abertos, só esperando a nossa atitude em obediência, para que Ele continue nos dando tudo aquilo que prometeu. Amém? Que essa palavra aí possa falar no seu coração, sabe? Que Deus abençoe a sua vida. Isso, fica de pé. Vou falar uma coisa aqui a vocês. Obrigado, André. Deus abençoe.